diferente que nós estamos no mês das crianças. Tá caindo, peraí. É porque esse mês me faz lembrar o quanto eu era feliz quando era criança. Eu adorava bichinhos de pelúcia e muitos mimos, e todas as minhas preocupações eram assim: mãe, a comida tá pronta? Mãe, vou brincar na casa da Alessandra. Mãe, ralei meu joelho. Ah, quanta coisa legal, quantas lembranças boas. Tem gente que não acredita que eu já fui criança. Você acredita nisso, mas eu já fui. E ó, eu amo tudo isso, tudo isso. Eu já volto. Aguenta aí. Fui ali guardar tudo para eu brincar depois. Brincar de quê? Brincar de escolinha, de trocar a roupa das bonecas, brincar de peão, brincar de bola, de skate. Quanta coisa legal que você pode fazer. Aproveita, você é criança. Faça as coisas de criança, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Vocês conhecem a tia Márcia. Tia Márcia hoje, além de falar da hora da palavra, também vai cantar conosco uma canção. Então hoje se prepara, porque vem aí a tia Márcia com uma bela canção. Vem com a gente! Olá, crianças! Vamos louvar ao Senhor com a música Samuel? Vamos lá? Todos de pé e vamos cantar! Samuel, Samuel era pequenininho e ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era pequenininho e ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era pequenininho, ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Legal, né? Matar a saudade da tia Márcia cantando. E continua com ela, porque agora é hora da palavra. Bom dia, crianças! Está na hora de mais uma hora da palavra. Olha, e hoje nós estamos mais felizes do que nunca, porque é a semana no Dia das Crianças. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e que seja uma semana muito alegre, de muitas coisas boas. Vocês sabiam que a palavra de Deus fala em várias crianças? Sabiam
que ele ama as crianças. Na palavra de Deus, conta a narração, conta a história de várias histórias bíblicas, onde as crianças foram protagonistas. É mesmo, foram bem importantes, fizeram diferença no local onde elas estavam. E a história que nós vamos ouvir hoje é sobre Samuel. Lembram da semana passada que eu falei que Samuel ungiu Davi? Só que Samuel já adulto. Hoje vocês vão ouvir sobre Samuel ainda criança. E essa história está em 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. A história, peço ao papai e à mamãe para lerem para você, porque a história é bem longa. Eu vou fazer um resumo aqui da história, mas ouçam bem atentos o que o papai e a mamãe vão falar para vocês. O nosso tema hoje, o nosso versículo base hoje está em 1 Samuel 3:9, que diz assim: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vocês vão ouvir esse versículo durante a sua vida inteira, porque ele é muito importante. Preste atenção. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a história aqui em Samuel conta assim. Havia um casal chamado Ana e Eucana, que eles subiam até todas as vezes, todos os anos, para levantar um altar em agradecimento ao Senhor no templo. Todas as pessoas daquela localidade faziam isso. E até Israel levantar um altar de agradecimento por tudo que Deus havia feito na vida deles. Mas sabe o que acontece? Ana não tinha filhos e ela ficava muito triste. Ela chorava muito, seu coração estava sempre assim, olha, o coraçãozinho de Ana estava sempre triste, amargurado. Ana chorava, porque as outras pessoas todas tinham filhos. E ela, já casada há bastante tempo, não tinha filhos. E a gente sabe que filhos alegram uma casa. Mas Ana não tinha, e assim estava seu coração. Então, quando subiam para entregar essas ofertas colocadas no templo, ela não tinha o que oferecer com tanta alegria. Então, Ana foi até o templo e Ana chorava, sabe? Ana ficou muito triste e seu coração estava quebrantado. E ela, dentro do templo, diante de Deus, ela chorava e seu coração estava muito entristecido. Ana chorava tanto que ela só conseguia mexer com os lábios. Ela ficava o tempo todo assim, e chorando. O sacerdote Eli, quando viu, achou que ela estava embriagada. Falou: mulher, o que você vem fazer aqui bêbada, né, dentro do templo? E ela disse: não, meu senhor, eu vim para pedir ao Senhor Deus algo que está no meu coração. Eu não tenho filhos e gostaria muito de ter filhos. Então Eli disse para ela, o sacerdote, que ela fosse para casa e que ela iria conceber um filho. Mas Ana falou para ele: não mintas para mim, porque eu já estou tão temerosa, tão triste. E Ana foi embora, mesmo triste, chorando, com seu coração bem angustiado. Mas ela foi embora. Passado-se o tempo, né? Um ano depois, era tempo dela voltar até o templo. Um ano depois. E aí, Ana descobriu que ela estava grávida, que ela teria um filho, e foi a maior alegria. O coração de Ana estava totalmente assim, feliz, alegre, porque ela ia ter um filho, e ela ia dar o nome de Samuel. Que nome lindo, né? Ela escolheu esse nome que ela escolheu para o primeiro filho dela. Então, o coração dela estava exuberante, muito animado. Mas ela não subiu para agradecer no ano seguinte, porque ela preferiu ficar com o bebê para desmamá-lo. Porque ela disse para o profeta que ela daria Samuel para trabalhar no templo se ela tivesse esse filho. Então Ana cuidou de Samuel, amamentou Samuel, até que ele ficou um menininho e ele já estava pronto para ir. Então, no ano seguinte, eles foram até o templo para adorar ao Senhor. Era aquela adoração anual. Então, ela levou Samuel
fez uma túnica, levou e deixou Samuel para trabalhar no templo junto com o sacerdote Eli. Ela deixou lá. E eu fico pensando que o coraçãozinho dela deve ter ficado bem apertado, né? Mas ela deixou porque ela havia feito uma promessa ao Senhor, que deixaria Samuel no templo. Samuel ficou trabalhando no templo. E todos os anos, Ana fazia uma túnica e levava para ele. Aí, um dia, nesses dias que ele estava lá trabalhando, ele ainda menino, ele foi deitar. Depois de ter arrumado todas as coisas no altar e tal, ele foi dormir. E lá ele dormindo, ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E ele prontamente levantou e foi até onde estava Eli. E disse a Eli: Senhor, o senhor me chamou? Não, eu não lhe chamei, volte a dormir. E mais uma vez ele deitou. Eli já estava bem idoso, já não estava mais enxergando tão bem assim. Mas ele prontamente disse para Samuel: volte para sua cama. Mais uma vez, Samuel deitou para dormir. Quando ele deitou, ele ouviu mais uma vez: Samuel, Samuel. E ele prontamente levantou novamente e foi até onde estava Eli. E pela segunda vez ele falou: me chamou? O senhor me chamou? Não, volte para a cama e deite. Mais uma vez ele foi. Na terceira vez, ele ouviu mais uma vez: Samuel, Samuel. E ele levantou novamente e foi até Eli. Eli prontamente ouviu e falou: não sou eu que estou lhe chamando, mas é o Senhor. Quando o Senhor lhe chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, ele deitou novamente para dormir. Quando ele deitou, ele ouviu novamente ser chamado: Samuel, Samuel. E dessa vez ele não levantou. Ele ficou quietinho, deitadinho na sua cama e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor Deus falou diretamente com Samuel a madrugada toda. Disse tudo o que ele estava previsto, que ele iria fazer pelo povo e o que iria acontecer na casa de Eli. Então Samuel entendeu que a partir dali Deus falaria com ele sempre. Ele era um escolhido de Deus e falaria da palavra de Deus para as pessoas. E no coração de Ana, ela teve certeza que Deus tinha dado Samuel para ela, porque ele seria uma grande pessoa, teria uma importância muito grande no local onde eles moravam. Então, Samuel ouviu a voz de Deus e prontamente ficou disposto para fazer aquilo que Deus tinha para fazer. E o que Deus falava para Samuel, Samuel falava para o povo, realmente acontecia. E eu fico pensando, você já colocou o seu coração diante de Deus, pedindo alguma coisa? Teve prantos, chorou, mas às vezes a gente pediu tanto, a gente chorou tanto e não ouviu a voz de Deus, porque o nosso coração não estava pronto para ouvir. Mas Samuel, naquele momento, entendeu que Deus queria falar com ele. Então, ouça a voz de Deus, pare um pouco, pense, não fique tão agitado, pare, ore, peça o Senhor para falar com você. Sabe como Deus falava naquela época? Através dos sonhos. Hoje, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Se você, criança, não sabe ler ainda, peça o papai e a mamãe para ler a Bíblia com você. O Senhor Deus vai falar ao seu coração através das histórias. Como você vai entender aquilo que Ele está falando e o seu coração vai ficar bem alegre. Você vai ouvir a voz de Deus. Como Samuel ouviu a voz de Deus, tem certeza que você ouve também. E através disso você pode ajudar o seu amigo, você pode ter o amor das pessoas próximas a você. Você vai entender que demonstrando o amor de Deus, Deus está falando através de você. Então faça a diferença como Samuel, ouça a voz de Deus. E essa semana, que é a Semana das Crianças, que o Senhor abençoe a sua vida, seja amigo, abençoe seu amigo, dê um abraço bem apertado. Opa! Abraço apertado não, estamos na pandemia, não dá para dar um abraço apertado, mas virtualmente dá. Faça um videozinho e dá um tchauzinho para ele, um beijo, um abraço, brinque virtualmente, eles vão gostar de te ver, com certeza. Que o Senhor fale ao seu coração, como Ele falou de Samuel. Um beijo
ou um queijo e uma parta de caranguejo. Vocês se recordam? Na semana passada começou um quadro novo que vai durar durante todo o mês de outubro. E você? Quais são as suas dúvidas? Será que existem resposta para todas as perguntas? Então, vem agora o Flávio com De Papo com o Pastor. E aí, gente, estamos com mais um De Papo com o pastor Fábio Castro. Vou fazer algumas perguntas sobre coisas que atualidade e coisas que aconteceram na Bíblia. E a primeira pergunta que eu tenho, que todo mundo deve querer saber, é por que Deus não acaba com a pandemia? Por que Deus não acaba com a pandemia? Você quer me quebrar com essas perguntas difíceis, hein? Essa é para quebrar. Pois é, mas olha só, preste atenção. Existem coisas que Deus pode fazer, mas Deus não pode fazer. Ué, como é que é isso? Deus pode fazer qualquer coisa porque Ele é o Todo-Poderoso. Sim. Ele é onipotente, é um dos atributos de Deus. Ele é um ser que tem todo o poder. Então nada está fora do alcance do seu poder. Ele poderia acabar com a pandemia, ele poderia acabar com todas as coisas ruins que acontecem no planeta. Acontece que Deus, ele não é só poderoso, ele não tem só atributos, ele também tem virtudes. E Deus também é um ser que ama. E é um ser que, em amando, deseja se relacionar conosco, nos dando liberdade de nós existirmos e nos relacionarmos com Ele em amor. Então, existem coisas que vão acontecendo na nossa vida que nós vamos fazendo escolhas, e as escolhas que nós fazemos, elas têm consequências. E as consequências das escolhas que nós fazemos, elas são consequências do exercício do fruto da nossa liberdade, do modo como nós decidimos viver a nossa vida. E Deus, como sendo um ser que nos ama, porque Ele é poderoso, mas Ele também é amor, Ele não vai impedir que nós possamos viver e que nós venhamos a experimentar as consequências das escolhas que nós fazemos com a nossa liberdade. Então, se o poder de Deus tornaria possível que Ele acabasse com a pandemia, o próprio amor de Deus, a própria santidade de Deus, que são virtudes de Deus, limitam o agir do seu poder. Então, vou dar um exemplo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele era o Filho de Deus. E antes de morrer, Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ou seja, se for possível, me livra da morte. Se for possível, impeça que eu venha sofrer o sofrimento que estou para sofrer. Mas se não for possível, faça-se a sua vontade. Então veja, é claro que para Deus tudo é possível, concorda? Mas naquele momento não era possível que Deus evitasse o sofrimento de Jesus. Porque no sofrimento de Jesus estava a esperança da nossa salvação. Então há coisas que, por mais que nos pareçam ruins, elas fazem parte do processo com que Deus deseja nos ensinar algumas outras coisas. E a pandemia não significa que é algo que veio por causa da vontade de Deus. Mas, havendo acontecido por consequência do modo como nós vamos vivendo a vida, como o mundo vai se construindo, como nós vamos fazendo as nossas escolhas, tanto a pandemia, como a violência, como todas as coisas que podem acontecer de ruim na história dos homens e no nosso planeta, tudo isso é fruto das escolhas que o homem faz. E nessas escolhas, Deus nos deixa livres. Mas, ao mesmo tempo, Ele, que é soberano, vai utilizar os nossos próprios erros para que nós possamos aprender outras coisas boas. Então, existem coisas que Deus poderia evitar porque tem poder para evitar.
mas não evitará porque o seu amor o limita, para que nós possamos experimentar a oportunidade de aprendermos aquilo que não aprenderíamos se Deus nos livrasse de todo o mal. Do mesmo modo, aí viu, criançada, por que os pais de vocês, muitas vezes, eles podem dar algumas coisas a vocês, eles poderiam comprar determinado brinquedo, eles poderiam atender determinados desejos, mas muitas vezes, ainda que possam, eles dizem não. E por que eles dizem não? Porque se eles darem a vocês tudo o que vocês querem, se eles o tempo inteiro quiserem fazer com que vocês jamais sofram, jamais se entristeçam, jamais fiquem frustrados porque não ganharam alguma coisa, não receberam outra coisa, sabe o que vai acontecer? Vocês iam ganhar tudo a todo tempo, e quando vocês crescessem, vocês seriam pessoas sem maturidade, vocês seriam pessoas incapazes de fazer escolhas, incapazes de ouvir um não, incapazes de entender que nem tudo que a gente quer a gente pode ter, incapazes de ter limites. Então, nós vivemos hoje na pandemia a oportunidade de aprender que a nossa insensibilidade, o nosso egoísmo, o modo como a gente tem vivido, tratado as pessoas, isso tudo vai gerando um mundo cada vez pior. E muitas vezes são essas tragédias que nos ensinam a ter limites, a parar, pensar e perguntar assim, que tipo de mundo a gente quer? Que tipo de vida a gente quer viver? Que tipo de ser humano a gente quer ser? Então, quando Deus, podendo fazer, não faz, é igual o pai de vocês, a mãe de vocês, que podendo muitas vezes dizer sim, diz não. Não porque não tenha dinheiro para comprar aquilo, mas porque não é a hora, não é o momento, e isso pode destruir o próprio caráter de vocês. E em vez de transformar vocês em pessoas boas, vai transformar vocês em crianças mimadas, egoístas, sem limites, respondonas, malcriadas. Por quê? Porque os pais, por terem o poder de satisfazer os seus desejos, passaram a dizer sempre sim. E quando os pais dizem sempre sim, o resultado não é bom. Deus é pai, então ele é um Deus que ao mesmo tempo tem o poder de nos livrar de situações ruins, mas como pai também tem o dever de nos ensinar e de nos educar a passar pelas circunstâncias difíceis da vida. Agora, uma coisa nós podemos saber, nós não estamos sozinhos. Deus está do nosso lado, nos ajudando a passar por esse momento difícil. E essa pandemia, respondendo o que você falou agora, essa pandemia ajudou muitas famílias, tipo um pai e uma mãe que vivem trabalhando até de noite, chegar assim, quando seus filhos estavam dormindo. Agora, na pandemia, eles podem ficar mais unidos, né? Sem, tipo, eu conheço pessoas que os pais, eles dão tudo. Mas quando a pessoa recebe um não de alguém, ela começa a fazer um escândalo. Então, essa pandemia, ela tem coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins foram mortes, desemprego, essas coisas. Mas tem coisas boas que essa pandemia ensinou as pessoas a viver melhor. Ensinou as pessoas a conviver mais com a família, dentro de casa, no meio da pandemia. Ensinou a elas ouvirem mais as outras pessoas. E, então, essa pandemia ajudou muito nisso. A outra pergunta que eu tenho para você é: qual foi a primeira criança que nasceu no mundo? Bom, olha só. Quando Deus criou Adão e Eva, né, a Bíblia diz que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, nessa ordem, né? Então Caim seria o primeiro, depois Abel. Só que depois Caim matou Abel e eles tiveram um outro filho chamado Sete. Então, a gente está falando aí, as primeiras crianças no mundo são Caim, Abel e Sete, filhos de Adão e Eva. Uma pergunta da Bíblia, aquela Bíblia para criança, aquela lá de 3, eu tenho uma pergunta que eu sempre fiquei com dúvida. Qual foi o primeiro animal que Noé soltou da arca? Pois é, olha só. Quando
Você diz que ele soltou ou que saiu da arca quando Saiu o da dilúvio arca. acabou? Quando o dilúvio acabou? É. Porque Noé tinha soltado um corvo, depois ele soltou uma pomba, né? Para ver se eles não voltassem, essa era a intenção, né? É porque eles encontraram um lugar para pousar. Então isso significaria que as águas do dilúvio haviam baixado e que já deviam estar aparecendo árvores, galhos, montanhas, alguma coisa. Mas quando a arca parou, né, lá na montanha, e ela pousou, e que a Bíblia diz que Noé abriu o teto da arca, isso está lá em Gênesis 8, viu? No livro de Gênesis capítulo 8. O primeiro animal que saiu da arca foi o homem. Sério? Porque o texto diz que Noé saiu da arca com a sua família e depois todos os animais saíram. Só que a Bíblia não diz qual foi a ordem dos animais, entendeu? Qual foi o animal que saiu primeiro. Eu não sei, dizem que eles saíram, eu só sei que dizem que eles saíram depois de Noé. Então, o animal humano foi o primeiro a sair da arca depois do dilúvio. Essas são as perguntas que eu tinha. O de Papo com o Pastor está acabando, então vai terminar agora. Então, tchau, pastor. Muito obrigado por ter conversado comigo de novo. Então, acabou, pessoal. Até o domingo que vem. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Um beijo. É hora de orar, clamar a Deus, adorar o seu nome, invocar a presença do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família. Você é criança e o Senhor te escuta. Vamos orar? Feche comigo os seus olhos. Fale assim: Senhor Deus, eu te amo e o Senhor é muito importante na minha vida. Eu quero sempre ouvir a sua voz e lhe responder quando me chamar. Eu quero estar com o meu coração aberto e sensível para quando o Senhor falar, eu escutar. Eu quero também ser usado por ti e que através da minha vida a minha família seja abençoada, os meus amigos sejam abençoados e todos que estão ao meu redor conheçam o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor. Esteja sempre conectado com Deus. Esteja todos os dias adorando e louvando o seu nome. E todos os dias, nunca esqueça, brinque bastante. Por quê? Porque você é criança. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Toque o sininho, distribua com os seus amigos da escola, do condomínio, parentes e vamos juntos semear a palavra do Senhor. Até domingo que vem. Tchau!